medo que tem um fundamento, né? Merece Uhum. toda a nossa atenção. E existe esse risco do ganho de peso, mas não é uma regra, né? Não é toda pessoa que parar de fumar que vai acabar ganhando peso, não é assim. Uhum. Então, o que eu queria primeiro mostrar é o que a nicotina pode fazer para o paciente enquanto ele fuma, né? Mais relacionado ao apetite. Então, ela acaba Uhum. reduzindo o apetite, via mesmo interação cerebral, e também ela acaba reduzindo a percepção do sabor da comida, pela alteração do olfato e do paladar. Então, acaba alterando as papilas gustativas e comer não fica tão prazeroso quando o paciente fuma, né? Então, o que a gente imagina é que, claro, quando acaba, né, a ação da nicotina, quando o paciente acaba deixando de fumar, esses mecanismos também vão embora, né? Então, o Uhum. apetite volta a ser o que é esperado dentro da normalidade, né? Dentro do fisiológico. Então, o paciente tende a sentir mais vontade de comer e também ele acaba sentindo mais o gosto dos alimentos. E isso tudo, se for de uma maneira descontrolada, o paciente acaba comendo mais do que o ideal, mais do que o necessário para não ter o ganho de peso. Então, isso é uma coisa interessante, né, Tati? Porque os pacientes eles referem até assim como uma dificuldade de decidir parar de fumar, de achar que a alimentação não vai ter mais o mesmo gosto, o cafezinho, o almoço de domingo, porque o cigarro que deixa aquela refeição mais agradável, mais gostosa, né? E eu costumo falar justamente isso, mas olha só, a tua papila gustativa e teu olfato estão totalmente alterados pelos componentes do cigarro. Então, você nem sabe mais o sabor real da comida e nem do cigarro. E eu posso te garantir que esse sabor, você vai sentir o verdadeiro gosto do café, verdadeiro prazer da alimentação, da comida, né? Por um lado que eles imaginam que vão perder esse gosto, na verdade, talvez não tenha esse entendimento, né? Que é uma alteração realmente, é uma das coisas que melhora quase que instantaneamente quando para de fumar, né? Sim, com certeza. E o que a gente acaba percebendo também, que pode colaborar com o ganho de peso, é que muitas vezes essa acaba tendo uma preferência por alimentos mais gostosos, né? Mais palatáveis, né? Que são principalmente os alimentos açucarados, os muito gordurosos, industrializados no geral. Por quê? Porque são substâncias que têm a capacidade de trazer um bem-estar imediato logo depois que o paciente come. Então, ele às Uhum. vezes não tinha essa sensação quando estava em uso do cigarro com a nicotina, e depois ele começa a perceber isso e acaba também gerando como se fosse uma recompensa por essa falta do prazer que a nicotina gerava. Então, é o momento de tentar perceber essa vontade por alimentos muito calóricos e tentar evitar o excesso. E também de tentar começar a experimentar alimentos saudáveis que também são super saborosos, né? Então, muitas Uhum. vezes ele não tinha essa sensação quando estava em uso do cigarro, e depois começa a perceber que os alimentos também mais naturais estão super gostosos, pode às vezes até ter vontade de comer comidas mais que ele possa cozinhar em vez de prontas. Isso também vai colaborar para evitar o ganho de peso, né? A preferência Uhum. dos alimentos. É uma dica que veio na minha cabeça agora, assim, às vezes tem muitas pessoas que têm esse prazer em cozinhar e muitos dos fumantes que falam assim, ah, Tora, eu tenho essa dificuldade à noite, que eu tô sozinha em casa, eu moro sozinho, ou os meus filhos já saíram de casa, é um momento que eu me sinto mais sozinha, e era aquela companhia, né, entre aspas, do cigarro. Então, às vezes, já é um momento da gente emendar com esse outro hábito saudável, né? Tá largando o cigarro, preparar a refeição do outro dia, né? Ou caprichar ali num jantar, naquele tempo que saía para fumar no quintal, de repente se dedicar ali a, A a comer perceber de saudável, novo, né? né? O prazer de cozinhar, de se alimentar com Isso. mais saudável.
e evitar, né, de ter em casa aqueles alimentos também que possam desencadear a vontade de fumar, né? Então, muitas vezes o paciente tem, né, tinha aquele hábito de associar o cafezinho com a vontade de fumar. É lógico que ele não precisa parar de tomar o cafezinho também, mas tentar evitar essa associação, né? E também evitar ter em casa os alimentos muito calóricos, né? Para ficar mais difícil nessas vezes nessa sensação de ansiedade, acabar ali atacando a geladeira, pegando ali um alimento ali, um doce, uma bala, um chocolate que fique ali fácil acesso dentro ali da cozinha, do armário, né? Então, essas mudanças comportamentais fazem toda a diferença no controle do peso, fazem muita diferença. E Tati, desses alimentos mais saudáveis que tem um pouco mais de capacidade de talvez, né, liberar mesmo essa sensação de prazer mais imediata, porque realmente é isso que o fumante começa a querer substituir, né? Essa recompensa mais imediata. Então, o que a nicotina faz, né, muito, de uma velocidade muito grande, né? Lá em 7 segundos já está no sistema nervoso central, liberando dopamina e dando essa sensação de prazer. E aí, né, tudo que é mais palatável, como você diz, vai ter essa sensação. Tem algum alimento específico, assim, mais, né, natural, menos calórico, mais indicado que tem esse poder, assim, de ter uma satisfação mais imediata, mais rápida? Algumas frutas podem ter, né? A gente sabe, por exemplo, que a banana ela pode liberar também serotonina, que é o que a gente chama também de um neurotransmissor da felicidade, do prazer. Então, eu acho que também ele deve buscar esse tipo de alimento, né? Ele até pode comer os alimentos mais gostosos, por exemplo, o doce, mas não em excesso, né? Conseguir ter o controle da quantidade, né? Não é proibido, né? Porque também já está diminuindo, tirando uma fonte de prazer que é o cigarro. Então também eu acho que fazer aquela orientação nutricional tão restrita, que não pode quase nada daquilo que é gostoso, também não é fácil, né, para a pessoa seguir. Mas tentar experimentar outros sabores, né? Experimentar alimentos que são menos calóricos, né? As frutas, legumes, as próprias fibras, cereais, que também dão sensação maior de saciedade, então diminui a fome. Experimentando esse tipo de alimento, ele vai começar a perceber que ele também vai ter esse prazer, né? Comendo saudável e não vai acarretar um ganho de peso, né? Significativo. Pode dizer. Então, o principal que eu vejo também é quando o paciente faz o acompanhamento médico para parar de fumar, ele acaba tendo menos essa ansiedade pela busca dos alimentos hipercalóricos, né? Porque ele acaba tendo menos esses episódios de fissura, né? Pela falta da nicotina, né? Que você sabe muito melhor do que eu que isso acaba acontecendo, né? Nos pacientes que muitas vezes acabam também parando de fumar por conta própria. E aí, nesses momentos, né, de vontade imensa de fumar, ele pode acabar recorrendo aos alimentos que são mais perigosos com relação ao peso, né? Então, isso que que a gente vê que é muito determinante num ganho de peso menor ou maior, ou até ausente, é o acompanhamento médico para parar de fumar. Sim, eu comento assim, não sei, talvez tenha isso até para tratamento para emagrecer, né? Porque tem muito, a grande maioria das pessoas que fumam, se perguntar, elas querem parar de fumar, e a grande maioria também vai tentar por conta, às vezes por vergonha, às vezes por, né, quer tentar sozinha, porque se falhar não tá ninguém sabendo e tudo mais. E eu acredito até que com dieta, né, com controle de peso também tenha esse tipo de atitude. Às vezes a pessoa falou, eu engordei sozinha, agora eu vou resolver sozinha. Põe tudo no voto ali da força de vontade, né, do sacrifício, e acaba sendo um caminho mais penoso quando a gente pode ajudar, né, e a gente está aqui para isso, né. Então, eu sempre gosto de mostrar essa estatística e talvez até tenha alguma coisa parecida mesmo com o tratamento de peso, né, de obesidade. Com certeza. Mas quando a gente faz o acompanhamento médico para parar de fumar, você aumenta em mais de 3 vezes a chance de parar do que uma tentativa por conta, né? Então, só o fato de você estar se comprometendo com o seu médico, né? E não que a gente vai cobrar, mas
a pessoa tá ali, ela já tá mais comprometida, né? Então, isso faz muita diferença, né? Faz toda a diferença, assim, se fosse fácil parar de fumar, não teria tanta gente fumando, né? Da mesma coisa que eu falo, que se fosse fácil emagrecer, não teria tanta gente acima do peso. Então, é Uhum, super importante usar todo o artifício que a medicina, né, oferece para ajudar o indivíduo que quer conseguir melhorar a sua saúde, que quer conseguir largar esse hábito que ele sabe que está prejudicando, mas é muito difícil, né, de romper por conta da dependência mesmo, né, que é algo químico, físico, né? Então, aí a questão do peso é a mesma coisa, né? Às vezes o paciente acha que a responsabilidade é só dele de emagrecer. uhum. E não é, né? É muito difícil emagrecer. Como a gente diz assim, é uma batalha diária, às vezes com as calorias, com o metabolismo, com a queima, com a ingestão. Então, é tudo muito mais fácil com o acompanhamento médico.